Oiê, seja bem-vindo a mais um episódio do Álvaro, Ricardo e eu, podcast em que eu te conto como fazer intercâmbio em Portugal de forma acessível. Hoje eu trouxe o Enzo, que vai compartilhar sua experiência como voluntário pelo Worldpackers. Worldpackers é uma plataforma que conecta anfitriões e viajantes do mundo inteiro. Com ela, você pode trocar algumas horinhas de trabalho por hospedagem gratuita e alguns outros benefícios. Você pode voluntariar em hostels, ONGs, pousadas e projetos ecológicos. Assim como o Enzo, eu também fiz alguns voluntariados pela plataforma e estou animada para compartilhar minha experiência com vocês. Então, Enzo, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer demais a sua participação e abrir espaço para você se apresentar. Conta pra gente de onde você é, o que você faz e de onde surgiu a vontade de fazer intercâmbio. Boa tarde, muito obrigado, Júlia, pela oportunidade aqui de poder compartilhar um pouco da minha experiência e compartilhar com você sobre como foi todo esse processo, o que motivou eu. Meu nome é Enzo Fabrício, tenho 22 anos, sou da capital de São Paulo. Atualmente, eu trabalho como desenvolvedor de software e o que acontece é que hoje, para você conseguir bons empregos, a gente tem que ter, além de uma formação, o inglês é uma coisa muito importante. Eu já tentei fazer inglês em algumas escolas comuns, de inglês que a gente vê por aí, mas eu nunca consegui aprender efetivamente. E o que acontece? Eu e meu amigo, a gente teve a ideia de, pô, a melhor maneira de aprender inglês é conversando, estando imerso. Então, eu decidi, com um amigo da faculdade, fazer um intercâmbio, justamente para Dubai, para poder aprender o inglês. Boa! Então, antes de chegar em Portugal, você já estava no exterior há algum tempo e começou a sua porta de entrada no exterior foi Dubai, certo? Então, você foi fazer um curso de inglês lá. Conta pra gente como é que foi sua experiência, e como que foi todo esse processo. O pessoal pode estar perguntando: caramba, tem tantos lugares diferentes, como Canadá, Irlanda, Austrália, por que eu escolhi logo Dubai? A resposta é: Dubai é um lugar muito mais simples para você ter seu visto e mais tranquilo para você ir mais cedo possível. O que acontece? Tanto para a Irlanda quanto para esses destinos muito cobiçados, você tem que guardar uma bela quantidade de dinheiro, reunir muitos documentos para poder tirar o visto e ingressar nesses países. Dubai foi muito mais fácil o processo. Foi bem mais tranquilo, precisa guardar um pouco menos de dinheiro e é um destino muito cobiçado, né? Pois a gente vê toda essa riqueza no Instagram, no YouTube, nas redes sociais e chamou muito minha atenção. E, e aí eu descobri que não era tão caro assim, então decidi embarcar nessa aventura. Legal. E se eu não me engano, Dubai não exige um comprovante de renda, certo? Como o Canadá e Estados Unidos, é um valor muito alto para você conseguir tirar o visto. Sim, meu, sim, não exige. Na hora do aeroporto ali, tudo a gente faz é, na imigração, todo mundo fica com medo e tal. Eu vou falar para você que passei tranquilamente. Passei tranquilamente, foi bem tranquilo. Foi bem fácil acesso para entrar no país, é muito de boa mesmo. Ai, que bom. E ainda no financeiro, então com quais gastos você precisou arcar para ir para Dubai e para se manter lá? Bom, primeiramente foi com a escola de inglês. Então, para poder entrar lá como visto de estudante, eu fechei um pacote de 4 meses de curso. Porém, esses 4 meses de curso me daria o direito de ficar 6 meses lá. Então, foi muito vantajoso. Então, eu fui com a escola. Para ser sincero, eu achei o preço muito justo. A escola foi muito boa, tive muita. Que a escola era localizada em uma universidade, tipo um campo de uma universidade. Então tinha várias outras faculdades, várias outras coisas, e a escola lá. Então eu tive essa interação. Então foi com a escola, com a passagem aérea de ida e de volta. Seguro saúde, muito importante, bem importante. E aluguel. A coisa mais cara que eu tive que arcar lá foi com aluguel. Comida não é tão caro, pra ser sincero. Comida foi bem tranquilo. Você não vai comer as mesmas coisas que somente a gente come aqui no Brasil e tal, mas lá é tranquilo, dá pra se virar. O que mais se pegou assim no financeiro foi o aluguel. Mas quando você tem a oportunidade de conhecer amigos da escola que precisam também de achar o aluguel. Então, vocês conseguem fazer uma junção ali, pô, quero morar naquele lugar, eu também preciso de moradia, não sei o quê. Você consegue fazer uma junção com várias pessoas que você mesmo conheceu na escola para poder
morar junto e dividir os gastos. Acaba sendo muito mais barato. Boa, esse é um clássico. O aluguel sempre vai ser o mais caro, e aí o Worldpackers entra como uma solução, né? Mas antes de entrar nesse assunto, eu ainda queria permanecer no tópico Dubai, porque eu sei que depois do curso você continua em Dubai, mas trabalhando em um hotel. Como que você encontrou esse emprego? O que que você fazia nesse hotel? O que que você recebia como benefício em troca, além do salário? Conta pra gente dessa experiência. Ó, pessoal, a parte do hotel, Júlia, foi bem legal porque eu estava com visto de 6 meses, planejava ficar os 6 meses, mas eu fui com dinheiro para 4 meses. Então, e eu tinha comprado a passagem para 6 meses também. Então, eu fui lá na esperança de aprender o inglês e arrumar um emprego lá, em Dubai. Então, a própria escola que eu já fiz, que eu estava estudando, ela chamava empresas para trabalhar na área de hospitalidade, que é uma área de muito fácil acesso lá, para arrumar emprego. E a própria escola chamava os gerentes, os donos de alguns restaurantes, hotéis, e fazia nós como entrevistadores. Então, a gente podia ter a oportunidade de fazer uma entrevista com o pessoal e entrar nesses empregos. Então, foi numa dessas oportunidades que eu fiz uma entrevista lá em inglês, foi minha primeira entrevista em inglês, foi muito difícil, estava muito nervoso, muito mesmo, mas eles entendem que a gente está lá para aprender inglês e acabou dando certo. Passei na entrevista e consegui esse trabalho. Lá em Dubai, eles segregam muito o trabalho, tipo de trabalho que você consegue através da sua nacionalidade. Para gente que é latino, ou americano, ou veio da América, ou tanto na Europa, eles priorizam mais trabalhos para hospitalidade, em hotel, trabalhar como garçom, trabalhar como manager do hotel, enfim. Eles separam muito por nacionalidade e tipo de trabalho. Então, não foi difícil para mim conseguir meu trabalho, para ser sincero, em Dubai. Eu tive que fazer muitas entrevistas, mas até que foi mais tranquilo do que eu esperava. Meu, o trabalho era muito top, porque o hotel me dava tudo que eu precisava. Me dava moradia, muito boa, inclusive. Então, um gasto que eu tinha muito pesado já foi aliviado. Me dava alimentação, então eu não precisava me preocupar com gastar com alimentação. Então, todo o dinheiro que eu ganhava, eu podia guardar para mim mesmo. Então, foi um emprego muito bom. É o lugar onde eu pude mais melhorar meu inglês, porque meu desespero, Júlia, lá era, meu Deus, arrumei um trabalho. Preciso falar inglês com as pessoas no trabalho. Se meu chefe mandar alguma coisa, eu não entendo. O que eu vou fazer? Mas acabou tudo dando certo, pessoal. Nessa vida, eu poderia não ter ido para Dubai pelo medo de não ter o dinheiro para ir 6 meses. Poderia não ter arrumado esse emprego se eu tivesse medo de não ter o inglês suficiente. Mas é, eu já escutei alguém falar que a vida é uma aventura que no final ninguém sai vivo. Então eu tento tipo, aproveitar e pegar os riscos e graças a Deus as coisas sempre foram funcionando. Algumas dão errado, que nem faz parte, mas tudo deu certo no final. Mesmo com minhas seguranças e medos, tudo até agora está dando certo. Amei o pitch motivacional, mas é isso, no fim tudo dá certo, né? Eu também, antes de até aplicar para o intercâmbio e de vir para a Europa, eu estava com muito medo, estava insegura do meu inglês, estava insegura do dinheiro que não ia dar, estava insegura de não gostar do voluntariado, enfim, 1 milhão de inseguranças que passam na nossa cabeça, mas no fim tudo se ajeita, né? Sim. E me conta por que que você decidiu parar de trabalhar no hotel e por que você decidiu ir para o voluntariado? Então, eu decidi parar de trabalhar no hotel por conta que eu já estava há algum tempo lá, guardei um dinheiro legal e, pô, eu não me via, era sempre uma rotina repetitiva também. Se acordar no mesmo horário, ir para o trabalho, eu trabalhava 6 vezes por semana, tá? A hospitalidade normalmente eles dão um dia de folga, uma coisa boa de lembrar, que o pessoal que quer fazer aí. É muito trabalho mesmo, são por escala, então você sabe, só sabe domingo como vai ser sua semana, onde vai ser o dia de folga. Então eu ganhava dinheiro, isso é verdade, mas minha vida era totalmente pro trabalho. E depois que você faz muito tempo isso, você tem que ter um mental muito forte para continuar. Então depois disso eu falei, pô, eu vou pegar todo o dinheiro que eu acumulei aqui e vou gastar, torrar tudo na Europa. Quero conhecer a Europa, vou torrar tudo na Europa. Minha irmã ela já mora na Europa, então eu pedi.
dicas para ela. Pô, eu quero ir para Europa, e aí, o que você me recomenda? Não sei o quê. Aí ela falou assim: irmão, eu não sei quanto dinheiro você guardou, mas provavelmente você não vai durar um mês na Europa aqui por conta de hospedagem com o dinheiro que você guardou. Então eu recomendo você procurar umas plataformas de voluntariado. E aí ela acabou me indicando o Worldpackers. Olha só, não sabia disso. Gente, vou revelar uma coisa aqui, o Enzo é meu primo, então a irmã dele também é minha prima, não sabia que tinha ela que tinha te contado, legal saber. E como que foi o processo de aplicar pela plataforma? Para onde você decidiu ir? E eu sei que você decidiu ir para Nápoles, então por que Nápoles? Primeiro ponto, eu queria ir para algum lugar para ter uma comida boa, de verdade. Porque, sendo sincero, depois de um tempo em Dubai, meu, você não aguenta mais minha comida de lá. Quero ir para um lugar onde tem uma comida da hora. E nada melhor que a Itália, né? E aí eu perguntei para minha irmã que cidade ela recomendava eu ir para lá. Ela falou, ó, vai para Nápoles. Nápoles lembra um pouco o Brasil. Aquilo ali, aquela cidade é um caos, é uma bagunça total, não sei o quê, mas é muito bonito. Você consegue aproveitar muito, a cidade é muito animada. E aí, por isso que eu escolhi Nápoles. E como foi meu processo de aplicação? Foi simples. Simples não, né? Seguinte, pessoal. Eu vi lá a plataforma de Packers, eu assinei lá e comecei a procurar por vagas em Nápoles. Mas o que, que eu fiz foi, eu separei, eu trabalhava em Dubai 6 dias por semana e um dia de folga. Então, meu dia de folga, eu tinha que fazer alguma coisa muito interessante, porque depois eu ia trabalhar 6 dias de novo. Só que eu tomei a decisão de abdicar meu dia de folga, ficar aquele dia inteiro me aplicando pro Worldpackers, para conseguir logo uma vaga para poder comprar minha passagem e dar adeus ao meu trabalho. Então, eu esforcei, coloquei todo o meu esforço naquele dia e apliquei para umas 15, 20 vagas. Mas é o seguinte, mas você ficou o dia inteiro, só aplicou para 15, 20 vagas. Mas é o seguinte, pessoal, eu podia muito bem ficar lá, aplicar em 2 horas tudo, só copiando e colando o texto do chat GPT, falando sobre mim, minha pessoa, mas eu falei, pô, eu quero um negócio que eu quero para minha vida, eu quero que ter essa experiência, eu quero que dê certo rápido, e nada melhor que fazer um negócio bem feito. Então, se é um negócio que eu queria mesmo, um dos sonhos meu para ir para a Europa, falei, pô, essa é a oportunidade. Já paguei a plataforma aqui, tal, e vou fazer um negócio bem feito, vou criar um perfil bem feito, vou gastar tempo, investir tempo, porque eu sei que esse tempo investido no final vai me retornar alguma coisa. Então, preenchi todo o meu perfil, todos os meus dados, tudo bem, descrevendo sobre mim, minha personalidade, o que eu fiz. E para cada vaga, eu gastava um tempo para poder preencher meu perfil, falar sobre mim e falar sobre atributos e qualidades minhas que se adequavam à vaga. Então, eu gastei muito tempo, investi muito tempo nisso, porque eu sabia que poderia retornar. Porque às vezes a gente faz lá no chat GPT 2, 3 horas por dia, ficar mandando, e aí fica 50 solicitações que ninguém te responde. Lá eu mandei acho que umas 15, 20, e depois, pô, depois da primeira semana eu já estava conversando com o cara e, pô, em 2 semanas eu fiz entrevista com ele e tal, já recebia o ok que eu podia ir para Nápoles. E aí eu fiquei muito feliz, já comprei a passagem, já estava nas nuvens nesse processo aí. Eu acho que você deu uma dica importante aqui. Porque assim, você vai ser aceito em alguma vaga, vai ter algum lugar que vai estar precisando. Mas para você ser aceito na vaga que você quer mesmo, você vai precisar se esforçar um pouquinho a mais. Vou contar aqui da minha experiência. Eu queria voluntariado em Porto. E aí eu fiz um perfil genérico, respondi as perguntas de forma genérica e consegui ser aprovado? Consegui, mas em 2 lugares que eu não queria muito. E tinha um lugar específico que realmente parecia ser incrível, que tinha muitas avaliações boas. Dica, cheque as avaliações, pelo amor de Deus. Enfim, parecia ser tudo que eu queria, mas a minha primeira aplicação não tinha dado certo. O que eu fiz? Eu gravei o vídeo para a plataforma, eu acho que é importante, tá? Eu já vi muitos recrutadores que fazem a distinção de quem escolhe e quem não escolhe pelo vídeo, se tem vídeo ou não. E eu persisti muito nessa vaga. Então, toda semana eu mandava mensagem, mesmo com a minha aplicação já tendo inspirado. Eu mandava mensagem: oi, eu ainda estou disponível. Não sei se a vaga está aberta, mas se quiser conversar, estou por aqui. Oi, já fechou a vaga? Podemos conversar. E fiquei assim, enchendo o saco. Até que depois de não sei quantas semanas, o Tomás, o meu ex-chefe, me respondeu. E aí, no fim, a gente conversou, deu tudo certo.
Não quero assustar aqui, às vezes é fácil de conseguir, mas às vezes não vai ser tão fácil assim. Mas a minha dica é, persista na vaga. Eu tenho amigos que ligaram no lugar que queria para perguntar da vaga, porque não estava respondendo pelo Worldpackers. Você também pode mandar e-mail, pode ir procurar no Instagram e mandar direct no Instagram. Enfim, se você sente que aquele é o seu lugar, insista e persista, não desista. Bom, Enzo, me conta, qual era a sua rotina em Nápoles, quantas horas você trabalhava por semana e quais eram suas responsabilidades no hostel? Cheguei no hostel, foi muito bem legal. O cara me recebeu lá e me deu o primeiro dia de folga. Falou: Ó, descansa aí, aproveita a cidade, come alguma coisa da hora e depois outro dia a gente fala. E aí, depois ele me explicou as atividades que eu tinha que fazer. Eu precisava trabalhar, resumidamente, 4 vezes por semana, 6 horas. Então, 20 horas por semana, e tinha 3 dias de folga. E em Nápoles eu tinha responsabilidade tanto de limpar o rosto, passar vassoura, passar um mop, tirar os lixos, é, colocar o café da manhã, servir o café da manhã pro pessoal, preparar tudo certinho. Tinha outra shift que eu tinha que mais responsabilidade para cuidar das camas de um andar, então eu tinha que tirar todo o lençol, a fronha do travesseiro, e colocar coisas novas, limpas, e preparar tudo antes do check-in. Então, eu trabalhava nessa parte mais de como camareiro mesmo, limpando, é, achando sempre muito agradável para os novos hóspedes. E outras responsabilidades que eu tinha também, trabalhava como recepcionista também. Então, a pessoa podia agendar comigo, o pessoal chegava lá, procurava um quarto, recebia os pagamentos, tinha que cobrar os pagamentos. No começo me assustou ter essa responsabilidade, né? Porque eu nunca tinha trabalhado com isso. Quando o cara me falou isso antes de eu ir para Nápoles, que eu teria essas responsabilidades, a minha cabeça estava tentando me sabotar. Falou, mano, você nunca trabalhou como recepcionista. Você quer, pô, a responsabilidade que você vai ter, de cobrar as pessoas, deixar o cara sair sem pagar, não sei o que, receber as pessoas. Mas eu falei, eu vou, eu quero ir para Nápoles, quero aproveitar, eu vou. E no final das contas deu certo também, porque o pessoal foi muito atencioso em me ensinar, muito calmo, paciente, porque é um voluntariado, é uma troca que vocês estão fazendo. Eles não vão te maltratar, normalmente, tá? E geralmente, na maioria dos casos, né? Te maltratar, te cobrar além do normal, é uma troca, pô, de você prestar um serviço legal, pessoal, em troca de acomodação e comida. Então foi muito legal a experiência. Nos meus dias de folga, eles me recomendaram lugares para ir. Eu conhecia vários hóspedes, fiz amizade com os hóspedes e viajei com os hóspedes pela Itália. Então, a experiência foi a melhor possível. Eu realmente, hoje, estando aqui em São Paulo, tenho muita saudade de sempre conhecer pessoas novas, fazer atividades, passeios, ir comer um negócio, conhecer sobre a cultura, entender pessoas de diferentes culturas. Esse processo foi muito agradável, pessoal. A parte de trabalho sim, não é um trabalho fácil, que você vai chegar lá, relaxar, fazer um negócio, não, é um trabalho que tinha. É, que não era fácil, mas também não era aquele trabalho que o chefe ia ficar gritando com você e tal. Fazia na boa, tudo certinho. Depois podia curtir à vontade. Então, essa experiência, Júlia, marcou muito minha experiência. O que você comentou também é um dos pontos mais positivos para mim. Primeiro que você se conecta muito com os outros voluntários que estão morando com você. Então, muitos voluntários, agora eu estou viajando pela Europa, eu vou visitar, ou já falei, quando você for para o Brasil, a gente vai se encontrar, e eu continuo conversando com eles. Então, acho que esse é um ponto muito forte. E tudo que você recebe em troca, né? Então, a gente já conversou que a hospedagem na Europa é absurda. Você ficando em hostel, você achando um quarto para morar, você vai gastar muito. E ainda, às vezes, não sei se foi o seu caso, você recebe alimentação em troca. E eu sei que você também recebeu quase que um salário, né? Conta pra gente como que foi isso. Enquanto eu tava lá, o pessoal também estava muito alta temporada, muito corrido, sempre cheio. Então, o trabalho não era muito fácil, às vezes tinha que fazer muitas camas, preparar muitas camas antes do check-in. Mas também eles recompensavam por isso. Então, por semana, eles me pagavam em média 100 euros por semana. E esse dinheiro foi muito bom, foi muito bem aceito. Além de eu estar recebendo moradia ali, alimento, eu podia guardar 100 euros para poder aproveitar um passeio ou alguma coisa. Então, toda semana eu ganhava
uma quantia legal e, cara, dava uma motivação ainda mais para trabalhar, pô. E além de ter acomodação e tudo, poder receber um dinheiro para poder curtir a cidade, a experiência realmente foi incrível. E depois de Nápoles, você decidiu voluntariar de novo, né? Conta pra gente, para onde você foi, como é que foi o processo até a confirmação desse outro voluntariado. Eu procurei outro voluntariado, tava mandando para vários lugares. Eu tava mandando mais para Holanda, porque parecia muito legal. Eu conheci muitas pessoas holandesas que eram muito gente boa, queria muito conhecer. E mandei muito para Espanha e Portugal. Portugal lembra muito o Brasil, tem muitas coisas que lembram o Brasil, então me chama muita atenção também. E por incrível que pareça, agora, se eu falar para você que eu mandei 10, eu recebi, eu acho que uns 2, 3, sim, dessas 10 aplicações. Por quê? Porque eu recebi uma avaliação muito boa do rosto que eu trabalhei em Nápoles. Então, isso foi muito recompensador, porque eu, além de eu estar ganhando ali, recebendo, tendo todo suporte do pessoal ali, tanto como aluguel, tanto como dinheiro, como alimentação, eu prestei um bom trabalho para eles e eles me devolveram ainda com um bom feedback. E esse feedback no Worldpackers, ele abriu muitas portas para mim. Foi, foi incrível como que estava sendo, entre aspas, mais tranquilo de poder achar outros lugares para se voluntariar. E aí, desses lugares, eu tive a poder de escolha para escolher o país que eu ia. Eu tive o poder de escolha. E eu acabei escolhendo Portugal, por conta de ser uma cultura mais parecida com o do Brasil, que eu estava com muita saudade, uma comida bem semelhante, e, tipo, vi relatos falando que Porto era muito lindo e tal, e na Holanda tava muito frio também. Tava muito frio e queria fugir do frio. Arrasou, eu amo Porto. E bom que você comentou que quando você faz o primeiro voluntariado, fica muito mais fácil ser aprovado em qualquer outro depois. Você tendo as recomendações boas, né, pontos positivos no seu perfil, fica muito mais fácil depois de você encontrar alguma coisa. E conta da sua experiência no Porto, então, quantas horas você trabalhava, o que você fazia e o que você recebia em troca. O que acontece? Porto foi uma experiência mais complicada. Não vou dizer para você, mentir para você, falando, foi legal. Bom, teve pontos bons e ruins. Ponto bom, eu pude falar português, tava com muita saudade de falar português, então foi bem legal. A vibe do lugar é incrível. A vibe do lugar é incrível. O pessoal é muito de boa, muito mais que. E tinha muito brasileiro também. Tinha muito brasileiro, muito latino também. Então, a gente teve uma conexão mais fácil com as pessoas. E a gente teve. Eu tive uma conexão mais fácil de amizade com as pessoas lá também, em Porto. Então, foi top. Eu estava num hostel party, então era só para jovens. Tipo, a idade máxima para a pessoa poder ficar naquele hostel é até 34 anos. E nesse hostel eu tinha a responsabilidade, mesma coisa praticamente, que o de Nápoles, porém, eu fazia mais atividades para fora, então eu levava o pessoal para conhecer os pontos turísticos de Porto, levava o pessoal para um bar, levava o pessoal para um clube, então eu tive mais conexão com os hóspedes também, nesse voluntariado de Porto, que foi bem legal, para quem gosta de festa, esse tipo de coisa, foi uma experiência incrível, porque meu trabalho era ir para a festa com o pessoal, né? É óbvio que eu tinha que interagir com todo mundo, levantar a vibe do ambiente, isso não é tão fácil. Mas essa era uma das responsabilidades. E aí eu tinha a responsabilidade também de limpar o rosto. E essa foi a que mais complicada, que eu, para ser sincero, a menina me falou que eu fiz a entrevista, pô, para você tudo bem, você trabalhar na shift de noite, da meia-noite até as 8 da manhã. Falei, pô, tranquilo, de boa. Só que erro meu, eu não prestei atenção que ela falou, porque na verdade não foi, não é que eu não prestei atenção, é que eu não fiz perguntas pro pessoal, não fiz perguntas, Júlia. Uma coisa muito importante é fazer perguntas. Antes de você entrar para uma entrevista de voluntariado, você tem que anotar as perguntas, ver bem o que você quer fazer, como que é, pra você entender o lugar. Eu não fiz as perguntas. Eu estava assumindo que ia trabalhar como recepcionista, que eu ia ficar panguando da meia-noite às 8 da manhã ali, sentado de boa.
Pensei que ia ser mais ou menos isso, que o único desafio ia ser ficar acordado. Mas não, era aproveitar que estava todo mundo dormindo e limpar o rosto inteiro. Tinha que fazer a limpa no rosto inteiro. E aí eu falei, pô, meia-noite às 8, vou dormir 3, 4 horinhas limpando. Mas eu juro, Júlia, eu trabalhava às 8 horas no dia limpando o rosto. Não dava tempo de sentar no sofá e descansar. Se eu fizesse isso, meu, eu ia ficar atrasado, a chefe já ia chegar às 8, já ia perguntar se eu fiz, não sei o quê. Então, nesse eu trabalhei 32 horas, ou 28, por aí. É que tinha essa shift que era 8 horas, por exemplo, aí de ir no bar era 3 horas. E pô, de sair para um passeio, às vezes era 4 horas. Mas em média eram umas 30 horas, vai, por semana. Boa, caramba, bem puxado. E esse segundo você ainda nem recebia, né? Que nem o primeiro. Então, bem puxado mesmo. Dando um overall aqui, basicamente as tarefas que você vai fazer num hostel, não sei outros voluntariados em outros lugares, mas num hostel, ou você vai cuidar das limpezas, então você vai fazer cama, você vai passar pano, vai tirar lixo, enfim, tarefas normais de manutenção, ou você vai fazer as tarefas mais sociais. Então, você vai levar os hóspedes para um bar, ou para o clube, ou vai fazer um pub crawl, ou vai levar para algum ponto turístico, que nem o Enzo falou. No meu caso, em Porto, eu precisava levar os hóspedes para ver o pôr do sol, ou quando estava chovendo, que não era muito raro em Porto, inventar alguma outra atividade, algum outro ponto turístico para levar os hóspedes. E pode parecer mais fácil, mas isso também te drena muito é, socialmente, energeticamente. Eu não sei o que acontecia, mas eu, os voluntários, a gente não fazia nada no dia e se sentia exausto, porque você mora num ambiente muito dinâmico. Você precisa estar com um sorrisão na cara e interagindo, sendo simpática com os hóspedes o dia inteiro, mesmo que você não esteja trabalhando. Enfim, só para ponderar que tem pontos positivos e negativos. Às vezes eu preferia estar fazendo as tarefas de limpeza do que ter que interagir em dia que eu não estava assim. Mas enfim, acho que é isso, de lidar com o público, né? Tem os pontos bons e ruins. Acontecia comigo também, meu. Às vezes eu não fazia nada e, cara, eu tava cansado e muito que você falou. Quando você tá dividindo o ambiente com outras pessoas assim, você não tem seu lugar só e privado, parece que não, mas cansa, cansa. Tem hora que o pessoal chama, vamos ali, faz uma atividade, vamos no bar. Mas, Ziada, tô cansado, quero ficar aqui em casa. Falar pro pessoal, pô, mas você não fez nada. Mas pô. Então, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô falando com você, eu queria estar descansando agora, mas já tô interagindo com você. Então, pessoal, na hora que a gente está se aplicando e tal, mil maravilhas, vou para lá e tal, não sei o quê, no meu dia de folga eu vou poder aproveitar, curtir, mas você sente, mesmo a gente não fazendo muitas coisas, a gente sente esse gasto de energia por conta dessa socialização que a gente tem que fazer todo dia, isso cansa mesmo. E conta para mim, de todas essas experiências de intercâmbio, qual foi o momento mais desafiador para você? O de Porto foi bem complicado, o momento mais difícil, mais desafiador foi Porto. Você ficar às 8 horas, foi aquele dia que eu fiquei às 8 horas acordado, trabalhando, lavando roupa, tirando lixo de madrugada, num frio perigoso, entrando hóspede, algumas vezes meio alterados de madrugada ali, você tem que lidar com essas pessoas. É, Foi por conta que eu não perguntei também. Se eu tivesse perguntado que fosse isso, talvez eu não teria tomado essa decisão de ir para Porto. Mas valeu a pena, no final das contas, porque eu gostei também da experiência, dos prós e dos contras. E tinha uma atividade também que foi muito desafiadora para mim, Julia. Foi interessante, na verdade. Eu tinha que cozinhar para todo mundo do rosto. Tinha um dia que era responsabilidade minha, eles me liberavam um pouco de dinheiro, eu tinha que ir lá no mercado comprar e fazer uma receita para todas as pessoas. Eu tinha tipo um tempo de 3 horas para fazer isso. Pô, eu não era muito habituado a cozinhar. Cozinhava às vezes para mim mesmo e tal, às vezes não ficava muito bom. Aí ter a responsabilidade de cozinhar para todo mundo, foi minha primeira vez. E eu tava desesperado. Eu falei, meu Deus, vai dar ruim isso aí, velho. Vai dar ruim. E aí eu treinei, eu falei, pô, esse estrogonofe, né? Um pouco mais fácil, né? E aí eu treinei a semana inteira, gastando meu dinheiro para fazer o estrogonofe só para mim, tentando achar o ponto. Aí ficou bom, fiz umas 2, 3 vezes, deu certo. Falei, agora é a hora. Cozinhar para 30 pessoas. E aí eu fui, fiz a comida ali, o arroz, eu atrasei o arroz, ficou uns 15 minutos, demorou mais, eu subestimei o tempo que ele ficava lá, tipo,
coloquei 2 quilos de arroz, então demorou, mas foi uma tarefa que eu estava desesperado, juro para você. Eu sabia que dia ia ser, eu estava com medo nesse dia, eu falei, meu Deus, é hoje que os caras vão me matar aqui nesse hostel, porque o hostel dava jantar incluso para os hóspedes. O jantar seria responsabilidade minha. Então, foi desafiador, foi difícil, mas deu certo no final. Muito bom, muitos momentos de aprendizado. E conta pra mim, qual que foi o seu maior aprendizado, além do estrogonofe? Esse estrogonofe foi da hora, tá? Foi bom, ainda posso usar hoje, tá? Mas, enfim, os aprendizados, meu, que eu mais tive toda essa experiência foi avançar sem medo. Foi o que eu falei no começo. Eu fui para países diferentes, países desconhecidos, para ambientes de trabalho desconhecidos, com medo, pensando, se eu não conseguir, se não der certo, se não sei o quê. Mas sempre essas indecisões, eu não ligava para elas, eu ia em frente e no final sempre valia a pena a experiência. Todos os meus medos eram só coisa da minha cabeça. É, Viajar sozinho não é fácil, porque você não tem com quem se compartilhar as coisas, você pedir opinião para alguém sobre o que, você tem que tomar as decisões por você mesmo. Mas é o momento também que você mais cresce na vida também. Porque a partir que você toma as decisões por você mesmo, você toma as decisões ruins, você sofre as consequências com as decisões ruins. Aí você aprende e aí você começa a ter mais maturidade para tomar as decisões boas. Então, meu maior aprendizado foi é, realmente dar a cara, tapa e com responsabilidade para lugares assim, não ter medo de viver o novo. Eu aprendi também a fazer pergunta, com certeza fazer pergunta, porque se eu tivesse perguntado as coisas direito, em toda essa minha viagem, eu teria passado muito menos perrengue do que só aceitando, mil maravilhas, não sei o quê. Sempre tem prós e contras das coisas. Então, o que eu aprendi muito foi fazer pergunta, para me livrar é, umas furadas. Arrasou. Viajar sozinho é a gente por a gente, né? Aprender a contar com a gente quando tem que lidar com as consequências, quando surge algum desafio, mas também aprender a curtir a gente quando a gente está Isso. sozinho. Enfim, acho que é um bom aprendizado aí. Enzo, muito obrigada pelo seu tempo e por compartilhar sua trajetória. Foi um prazer enorme te ter aqui. Tenho certeza que a sua história vai ajudar muita gente que sonha em fazer o intercâmbio. O prazer foi totalmente meu, Júlia, de poder aí falar com você, compartilhar essa experiência com você, com o pessoal, ver o seu ponto de vista também sobre as coisas. Quando eu conto as histórias, lembrar um pouco que eu passei, como que é bom, e já me planejar para fazer de novo, né? É isso, o Worldpackers patrocina nós. E para você, ouvinte, obrigada por acompanhar mais um episódio do podcast. Se você gostou da conversa, não esquece de seguir o podcast e compartilhar com quem também sonha em viajar para fora. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até mais!